Vamos lá então, pessoal. Deixa eu aumentar aqui. Tudo bem? Vamos lá? Dá um ok para mim aí, para a gente começar. Pronto, só dá para ver a sua tela do computador no Meet. Não está aparecendo slide. Vê se agora aparece o slide. Agora apareceu. Tá. A primeira questão, cara, era sobre fluxo de calor. Tanto que a página sumiu, estava mexendo aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre fluxo de calor, tá? Ok? Pessoal, 3 processos de propagação de calor. Lembra lá qual que é? Você tem a condução, né? A primeira questão envolvia isso aqui. Mas eu vou fazer uma revisãozinha só aqui, para a gente ver. É a convecção, tá? E a radiação. Tá? Então, a condução, ela precisa de meio material. Meio. Ela precisa de meio para se propagar. A convecção, ela está relacionada a um deslocamento de fluidos. Ó, de fluidos, tá? A radiação, ela não precisa de meio para se propagar. Então, a gente fala que essa radiação ocorre no vácuo. São ondas eletromagnéticas, né? Ondas eletromagnéticas, tá? Olha só. Então, precisa de um meio, condução, convecção não precisa de meio, deslocamento de fluido, né? Como é que funciona esse deslocamento de fluido? Eu vou colocar aqui um exemplo, quer ver? Você tem lá a água, e aí você tem a areia, ó. Água e areia, né? Aí o tal da brisa marítima, né? Aí você tem o ar em cima da água e o ar em cima da areia, né? Ó, o que acontece nessa situação? Recebendo a mesma quantidade de calor, os dois, que vem do Sol, tá? Então, eles estão recebendo a mesma quantidade de calor, tá lá o Sol, estão recebendo a mesma quantidade de calor por radiação, né? Aí, o que vai acontecer? Lembra de calor específico? O calor específico da areia é menor que o calor específico da água. E guarda uma coisinha para nós. Quem tem um menor calor específico, ele aquece mais rápido, tá? Então, a variação de temperatura da areia vai ser maior que a variação de temperatura da água, usando temperatura como θ, tá? Então, o que acontece? A areia, por ter um menor calor específico, ela vai aquecer mais que a água. Se ela aquece, lembra de uma equação, densidade, uma massa por volume? Quando você aquece, o que acontece? O ar expande, o volume aumenta, e aí a sua densidade diminui. Densidade diminuir, ele fica mais leve, aí o ar sobe, tá? Se você pegar densidade é massa por volume. Aí quando você resfria, o que acontece? O volume diminui, ele fica mais denso, a densidade aumenta, aí o ar desce, que é o ar frio, aqui seria o ar quente, e aqui o ar frio, tá? Ó. Então, isso que acontece. Então, acontece, a temperatura da areia fica maior que a da água, aí o que vai acontecer? Sobe o ar que está em cima da areia, porque está mais leve, menos denso, e desce o ar que está em cima da água, ó. Como sobe o ar na areia e desce na água, sofre um deslocamento de ar da água para a areia. Isso aí é a brisa marítima durante o dia. E aí você sabe que durante a noite inverte, aquela areia que aqueceu mais rápido, ela resfria mais rápido. Aí o processo inverte. Aí durante a noite sopra da areia para a água. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando de convecção, tá? Então você tem uma variação de temperatura, você tem uma variação de densidade, e provocando essa variação de densidade, você tem um deslocamento de fluidos. Esse é o processo de convecção, tá? E a radiação são ondas eletromagnéticas, tá? Todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a mesma velocidade, tá?
e não precisa de meio para se propagar. Relacionado à condução, turma, você tem um tal do fluxo de calor, onde o fluxo de calor é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Lembrando que esse fluxo pode ser calculado através da K vezes A vezes delta θ, dividido pela espessura também. O que quer dizer isso? K, constante de condutibilidade. A de área, delta θ de variação de temperatura e E de espessura. Posso calcular o fluxo como calor pelo tempo. Tá? Então, quer dizer, para uma mesma quantidade de calor, ó, o que acontece? Se você aumenta o teu tempo, você diminui o teu fluxo. Tá? Para uma mesma quantidade de calor, fluxo e tempo são grandezas inversas. Então, a primeira questão, ela estava relacionada com isso. Tá? Mas eu sumiu a questão daqui. Ok? Olha lá. Então, uma pequena revisão. Como é que se calcula calor, turma? Lembra lá? Calor, você pode usar MC delta θ. Como você pode calcular calor como M vezes L, né? Massa vezes o calor latente. É assim que a gente calcula o calor. Mas o que é calor, professor? Calor é a transferência de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso é calor, tá? Calor está relacionado a isso. Quando o cara fala calor, é energia passando do mais quente para o mais frio num processo espontâneo. E temperatura está ligado à agitação das moléculas. O corpo mais quente, as moléculas estão mais agitadas. O corpo mais frio, as moléculas estão menos agitadas. Ok, turma? Tudo certo? Uma pequena revisão para vocês sobre temperatura, calor. Tranquilos? Ok? Olha lá. Então, vamos lá. Aí, na próxima questão, turma, ó, é uma questão de termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, tá? Primeiro, professor, qual é a primeira lei, né? Estou falando da segunda. Qual que é a primeira lei? A primeira lei é a lei da conservação de energia, onde quantidade de calor é igual a trabalho mais ΔU. Q de calor, tal de trabalho e ΔU de energia interna. Só para a gente revisar trabalho, a gente calcula através da pressão, vezes a variação de volume, e a energia interna, 3 meios de nRT, tá? Então, lá, a primeira lei é a lei da conservação de energia, quantidade de calor que entra no sistema, uma parte de energia realiza trabalho, a outra varia a energia interna. Trabalho é a pressão vezes variação de volume, e a energia interna ela está relacionada diretamente com o número de partículas, o número de mols, e a temperatura. Quando você diz que aqueceu um sistema e aumentou a temperatura, você aumenta a tua energia interna. Tá? Porque a energia interna está relacionada diretamente com a temperatura. Ok? Agora, a segunda lei, ela diz o seguinte, ela diz duas coisas extremamente importantes. Ela diz assim, o calor, ó, segunda lei, o calor flui espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? Então, a segunda lei diz que o calor, ele flui espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio. Professor, por que você está frisando espontaneamente? Eu posso ter calor do frio para o quente? Pode. Geladeira. Tá? A geladeira tira a energia de dentro da geladeira e joga para fora que está quente. Só que é um processo não espontâneo. Aí eu tenho que ter alguém realizando um trabalho para acontecer isso, tá? Do quente para o frio é espontâneo. Do frio para o quente é não espontâneo. Aí eu preciso de alguém que realize esse trabalho. E a outra coisa extremamente importante, que diz a segunda lei da termodinâmica, né, que uma máquina térmica operando em ciclos, ó, tá? Ela nunca vai chegar a um rendimento 100%. Tá? Ela não chega nunca a um rendimento 100%. Não existe máquina térmica operando em ciclo com rendimento 100%. Tá? Ela nunca vai aproveitar toda a energia. Porque o que acontece aqui é um esqueminha, ó. Fonte quente, ó, entra calor no sistema,
uma parte realiza um trabalho, e aí uma parte é cedida à fonte fria, tá? Aí você monta uma equação, quando você tem a fonte quente, é uma quantidade de calor Q1, e a energia liberada para a fonte fria é uma quantidade de calor Q2. Então, eu posso montar uma equação onde Q1 é igual a Q2 mais o trabalho realizado. Ó. Professor, esse lance, como é que funciona? Turma, isso aí, ó, pensa lá no carro de vocês. Tá? Esse Q1, que é a fonte quente, é a queima do combustível lá no cilindro, lá no pistão, lá dentro do motor. É lá que vai ter, você injeta combustível, injeta ar, e lá ocorre uma explosão. Que a gente fala explosão controlada, né? Uma combustão, tá? Aí, quando ocorre essa explosão, libera energia, que é o Q1. Lá no pistão, ele vai deslocar um êmbolo, vai realizar um trabalho, que essa energia vai ser transferida para as rodas do carro através de engrenagens, tá? Movimento o carro. E uma parcela de energia, se você for ver, o motor está extremamente quente, né? Então, lá no motor, você também está liberando energia para o meio, que é o Q2. Você libera para o meio, que é a fonte fria. Tá? Então, todo o processo de máquina térmica operando em ciclo, ela trabalha dessa forma. Você tem que ter uma fonte quente, que vai passar energia para o sistema. Nesse sistema, vai realizar um trabalho, e uma parte dessa energia vai ser dissipada no meio, que é a fonte fria. Ok? Tudo certo, pessoal? Entenderam? Uma revisãozinha sobre primeira e segunda lei da termodinâmica. Ok? Ok. Robson, você pode passar aquele negócio que você fez a revisão sobre a condução e não sei o que, para me tirar um print? Que você escreveu? Do Sol? Aquele que você fez a revisão antes de fazer o exercício. A outra questão? O que você quer da revisão? Que volta lá? Isso, para me tirar uma foto. Tá, peraí, já volto sim, peraí. Essa aqui? Isso, peraí. Tá. Pronto, obrigada, Robson. Opa, joia. Tudo certo, agora eu vou falar para vocês o seguinte, é o tal do ciclo de Carnot, tá? Que é o Carnot. Pessoal, quando o cara fala do ciclo de Carnot, você tem que guardar o seguinte, é a maior eficiência de um motor trabalhando em ciclos, tá? Que teria o máximo do rendimento possível, porém menor que 100%. Você vai ouvir muito de acordo com o ciclo de Carnot. Maior rendimento, porém menor que 100%. Tá? Ele é composto de A até B, você tem, ó, essas duas que eu estou marcando, são duas isotérmicas. O que são isotérmicas? Temperatura constante. Se você pegar a temperatura de A, ela é igual à temperatura de B. Se você pegar a temperatura de D, é igual à temperatura de C. Tá? Duas isotérmicas. Então, essas duas, T1 e T2, elas são isotérmicas, tá? Então, quando o cara fala ciclo de Carnot, você fala tem duas isotérmicas, tá? E essa outra aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. Ó, essa aqui, que eu marquei em azul, e essa, são duas adiabáticas. Tá? Ó, adiabáticas. Deixa eu apagar aqui, tá? Então, eu tenho duas isotérmicas e duas adiabáticas. Toda vez que o cara falar em ciclo de Carnot, tá? Adiabáticas. Ó. Em vermelho, nós temos as isotérmicas. Tá? Vocês lembram o que é adiabática ou não? Pressão constante. Aí é isobárica. Pode participar, eu gosto de participação. Ó, isotérmica, temperatura constante. Isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica, volume é constante. Pressão constante é isobárica. E uma adiabática, turma, é uma situação seguinte, é que não ocorre troca de calor com o meio. Anota aí. Isso é uma adiabática.
não ocorre troca de calor com o meio, tá? Ok? Então, o ciclo de Carnot, você tem 2 isotérmicas e 2 adiabáticas, ok? Vou passar mais uma dica para vocês. Guarda assim, ó. Quando você tem um gráfico, que eu acho que é legal guardar aqui, ó. Você tem um gráfico de pressão e volume, tá? Ó. E aí, você tem uma curva, você tem uma isotérmica. Aí, à medida que você vai afastando aqui, ó, fazer 2. 1, 2, 3. Quanto mais essa curva estiver afastada da origem, maior vai ser a temperatura, tá? T3 maior que T2, que é maior que T1, tá? Então, nesse meu esquema aqui do Carnot, T1 é maior que T2, tá? Maior temperatura AB, ela é maior que a temperatura DC. Então, quanto mais afastado tiver, ó, quanto mais afastando, maior vai ser a sua temperatura. Ok? Vamos lá responder? De acordo com a segunda lei, vamos lá. O segundo ciclo, é possível a máquina rendimento máximo chegando a uma eficiência de 100%. Não chega nunca a eficiência de 100%. De acordo com a segunda lei, uma máquina operando em ciclo pode tirar calor de uma fonte fria? Não. Ó, tira do fria, na verdade, ela tira da quente, né? E passa para o frio. Uma parte realiza trabalho. Então, ela tira do frio, integrando totalmente o trabalho? Também falso. Impossível um sistema térmico operar em si transforme integralmente o calor em trabalho. Isso, ó, é impossível essa situação. Não existe rendimento 100%. Tranquilo, gente? Ok? O cara falou lá, não existe rendimento 100%, então é uma afirmação verdadeira. Ok? Deixa eu ver o que ele fala. O rendimento de motor aumenta a quantidade de calor perdida. Não, o rendimento aumenta quando você diminui a quantidade de calor perdida, né? Quanto menos eu perder energia, maior vai ser meu rendimento. Tá? Só lembrando aqui, ó, rendimento é a energia útil pela energia total, tá? Esse é o rendimento. Então, D falso. Máquina térmica são dispositivos para converter energia mecânica em energia térmica como consequência em realização do trabalho. Máquina térmica, ela vai produzir calor, cara, né? E vai produzir trabalho. Só que ele está falando sobre a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz 2 coisas. O calor flui espontaneamente do mais quente para o mais frio e não existe máquina operando em ciclo com rendimento 100%, que deixa como verdadeira alternativa C. Ok? Próximo. Então ele deu lá. Chile e Suécia enfrentam nessa terça, dia 11, pela rodada da Copa do Mundo de Futebol Feminino. O jogo aconteceu em Rennes, e marcou a estreia de 2 seleções na competição. O fato que chamou a atenção foi a paralisação da partida aos 27 minutos do segundo tempo. Forte chuva, tal. Olha lá. Segundo a imprensa, o árbitro resolveu interromper a partida depois que o seu delegado comunicou que havia muito risco e perigo, tal. Aí, na página, tá bom, 12 e 18, relatório de jogo, o delegado da partida escreveu os seguintes dados. Observei muitos relâmpagos e muitos deles me assustavam, pois entre a incidência da luz do relâmpago e o barulho do trovão, o espaço de tempo era muito curto. Sabendo que o árbitro relatou 3 desses intervalos de tempo, que o tempo A foi de 3,5 segundos, ó, dados, ó, que o tempo B foi de 2,4 e o tempo C de 1,6. O que quer dizer isso? Quando ele viu a luz e ouviu o trovão. Quando ele vê a luz, é na velocidade da luz, 3.000 km por segundo, por isso que é instantâneo. Mas só que para ele ouvir o som se propaga no ar 340 metros a cada 1 segundo. Tá? Então, ele leva um tempo. Por exemplo, o que quer dizer 340 metros por segundo? Que você se propaga 340 metros a cada 1 segundo. Em 2 segundos, 680. Em 3 segundos, 1.000 e pouco.
Entendeu? Uma regrinha de 3, tranquilo aqui, ó. São 340 metros a cada 1 segundo, tá? Ele falou que o primeiro levou quanto tempo? Para chegar o som? 3,5 segundos, ó. X, pronto. Isso é o A. O B, ele diz o seguinte, levou 2,4 segundos. Então, o B, se o som se propaga 340 metros a cada 1 segundo, se demorar 2,4 segundos para chegar ao som, quantos metros? Pronto. E o C, olha a questãozinha baba, turma. Se ele se propaga 340 metros a cada 1 segundo, e se for 1,6 segundos, x metros. Ou você pode, muito bem, dizer que velocidade é ΔS por ΔT. E aí dizer que para calcular o deslocamento, professor, é só eu pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo. Ótimo. Quem lembrou da equação, aplica aqui, você vai achar a distância. Eu estou usando só uma leitura de unidade. 340 metros por segundo. Se propaga 340 metros a cada segundo, tá? Aí multiplica cruzado, aí você vai achar o x do A. 340 vezes 3,5. Quanto dá? Vou fazer aqui. 1190. Maravilha. 1190. A gente já mata a questão, né? Mata não? Ó. 1190. Quanto é 340 vezes 1,6? Dá 816? 340 vezes 1,6. Deu 544. Isso. Deu 544 metros, que é o X do C. E o X do B deu quanto ali? 816? Isso. 2,4 vezes 340, né? 816 metros. Então, ó. Você viu só que questãozinha baba, cara? Prova muito fácil, entendeu? O A andou 1.190 metros. Professor, mas quando eu calculei o A, eu ia ganhar tempo, eu já ia para outra questão. Com certeza, porque a única opção de 1.190 metros é a alternativa D. Entendeu? Aí eu não precisava mais calcular os Cs, a não ser se eu tivesse uma outra alternativa com 1.190. Aí eu teria que calcular o restante. Entendeu? Então, aí ele usou uma situação, deixa eu comentar um negócio com vocês. Professor, quando você usa a velocidade ΔS por ΔT, essa velocidade que o som se propaga no ar, ela é constante? Para eu considerar que seja um movimento uniforme, né? Pessoal, lembra da equação V igual a lambda F? Eu quero que vocês guardem uma coisa extremamente importante. A velocidade que o som se propaga depende exclusivamente do meio e da temperatura do meio. Só. Tá? Nada mais vai influenciar a velocidade no meio. E a frequência que é emitida essa onda só depende da fonte que emitiu a onda. Tá? E o lambda depende dos dois. Mas assim, ó, esse som, ele veio se propagando através do ar. Então, é o mesmo meio. Então, você considera que essa velocidade de propagação seja constante, porque é sempre no ar. Professor, mas se o som estiver vindo pelo ar e passar para a água, aí muda a velocidade, cara. Entendeu? Aí vai mudar, porque mudou o meio. Aí é a refração da luz, né? Entendeu? Quando do som, perdão. Quando a onda muda de meio, ocorre uma refração, que no caso do som vai aumentar a velocidade. Se fosse da luz, diminuía a velocidade. Por quê? Porque o som, quanto mais meio você tem, maior vai ser a velocidade do som. E para a luz é o contrário. Quanto mais meio tiver, menor vai ser a velocidade da luz. Tá? Então, guarde essa informação que eu passei para vocês, extremamente importante, V igual a lambda F, tá? O que influencia na velocidade de propagação é o meio. E o que influencia na frequência da onda é simplesmente a fonte. Quem produziu essa frequência. Joia, turma? Pessoal, tudo ok? Ok, prof. Ok. Entendeu? Eu prefiro, assim, dar uma revisão comentada com vocês. O que vocês acham? Não só chegar e resolver o exercício. O
que vocês acham? Bacana. Não é? Porque eu chegar aqui e só ficar resolvendo questões, você fica simplesmente copiando. Agora, não, você está ali, você fala de uma matéria, um conceito, pô, eu esqueci esse conceito, eu anoto, aí eu consigo relembrar. Certinho? Vamos embora lá, então? Qualquer coisa me chama aí, tá? Ó. Olha, a outra questão é sobre espelhos, né, cara? Vamos fazer uma revisão de espelho rapidão aqui, ó. Primeiro, espelhos côncavos. Quando você coloca o objeto antes do centro de curvatura do espelho, ela vai me dar uma imagem real, invertida e menor. Está aqui a imagem, ó. Real, invertida e menor. Pessoal, toda vez que você diz que a tua imagem é real, não esqueça, ela também é invertida. E toda vez que você fala que a tua imagem é virtual, tua imagem é direita. Toda vez, professor, toda vez, não tem exceção não. Então, se você olhar aqui, ó, o teu objeto está para cima e a tua imagem está para baixo, ó. Professor, ela é invertida, né? Sim, então ela é real. Compara o tamanho, igual. Então, nesse segundo caso, é real, invertida, igual. Ó, isso aqui, ó, guarda isso aqui. Professor, o objeto está para cima e a imagem também está para cima. Então, ela é direita. Professor, você falou que direita ela é virtual. Sim. Então, aqui ela vai ser virtual, direita, e olha o tamanho. Maior, virtual, direita, maior. Tá? Professor, agora contar entre o centro e o foco. Está aqui o objeto. Aí eu faço incide paralelo, passa pelo foco. Incide pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Achei a imagem. Professor, o objeto está para cima e a imagem está para baixo. Então, ela é invertida. Se ela é invertida, ela é o quê? Real. Então, essa imagem é real, invertida. E o tamanho, professor? Olha o tamanho. Ela é maior. Então, nesse quarto caso, é real, invertida e maior que o objeto. Tá bom? Ó, professor, nesse caso, que ele está em cima do foco, esses raios de luz, eles não se encontram. Ou melhor, se encontram lá no infinito. Ah, professor, esse caso aí é chamado de imagem lá no infinito. Imagem imprópria, tá? Isso aqui é uma imagem imprópria. Você não tem encontro dos raios de luz, tá? Aí, esse último caso, que é um espelho convexo, presta atenção aqui, ó. Você coloca o objeto aqui, incide no vértice, sai com o vértice, tá? Você acha a imagem atrás do espelho, tá vendo? Tá vendo que os dois estão para cima? Tá? Tanto a imagem como o objeto estão para cima, professor, ó. Tá? Então, ela é direita, né? E toda imagem direita, ela é virtual. Então, essa imagem aqui, professor, ela é virtual, ela é direita, e se eu comparar o tamanho, eu vejo que ela é menor também. Virtual, direita e menor, tá? Ok? Então, você pode perceber que toda imagem virtual, ela é formada atrás do espelho, ó. Ela está atrás do espelho, tá? Pode guardar isso, a imagem virtual é uma imagem formada atrás do espelho. Ok? E o espelho plano, cara, você tem um objeto, tem uma imagem. Distância do objeto é igual à distância da imagem para espelho plano. Aqui é um plano agora. Tá? O tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem, espelho plano. A imagem formada do espelho plano, ela está atrás do espelho, ela é direita, ó, objeto para cima, imagem para cima. Então, ela é virtual, né? Ela está atrás do espelho, ela é direita em relação ao objeto, ela é virtual. Então, quando você fala de espelho plano, virtual, direita e maior que o objeto, tá? Essa é a imagem formada pelo espelho plano, tá? Ok? Só para você lembrar, uma equação do espelho esférico, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde o F, ó, é o foco. Deixa eu desenhar aqui para você. Ó, espelho. Você vai ter o vértice. Você vai ter o foco. E você vai ter o centro. Né? A distância focal é a distância do foco ao vértice. O P é a distância do objeto ao espelho. Se eu colocar o objeto aqui, o tamanho do objeto é o O.
distância do objeto até o vértice é P, vai me dar uma imagem aqui, e a distância da imagem até o vértice é o P', né? O é o tamanho do objeto e I é o tamanho da imagem. Aí você relaciona essa equação, que tem uma que dá ampliação, que é o A igual ao tamanho da imagem, que é o tamanho do objeto, que é igual a menos P' sobre P, tá? Só para a gente relembrar as equações, tá? Então, ele diz assim, ó, que nunca se divertiu com o reflexo de suas imagens no espelho. Aí, então. Aí ele deu um texto, ele diz assim, ó, vamos aqui embaixo. Em uma das várias imagens formadas pelo espelho de casa, uma especial tem as seguintes características. Localiza uma distância maior que o objeto em relação ao espelho. Então, está dizendo que a distância é maior que o espelho. Então, vocês concordam que isso aqui está fora? Por quê? Porque aqui eu tenho a imagem, aqui eu tenho o objeto, e as distâncias são iguais. Então, ele falou que a distância é maior, já não pode ser espelho plano. Esquece o plano. O tamanho é maior também, está fora o espelho plano. Então, você tem uma imagem mais afastada e maior que o objeto, e também é direita, cara. Pessoal, onde que eu tenho imagem maior e direita? Né? Vocês concordam que seria uma situação essa aqui? Ó, virtual, direita e maior. Né? Entenderam? Aí é maior e direita. Eu não entendi muito bem esse conceito de direita. Se você coloca o objeto para cima, a imagem também está para cima. Ó. Agora, se você coloca o objeto, ó, o carinha aqui, ó, pronto. Aí ele está aqui na frente do espelho. A cabeça do objeto está para onde? Para cima. E a cabeça da imagem? Para cima. Tá vendo? Agora, se você pegar, olha só, e desenha aqui, o cara está aqui. Ó. Você coloca um espelho e o cara fica assim, ó. E aí, que tipo de imagem que é agora? Invertida. O objeto está para cima e a imagem está para baixo. Você diz que ela é invertida. Ela é invertida em relação ao objeto, fica de ponta cabeça. Isso que é invertida. Olha a vela aqui, ó. Olha o primeiro caso. Deixa eu apagar aqui. Olha a vela aqui. Para onde que a vela está apontando? Quem está falando comigo? Para cima. Tá vendo? Não é para cima? E a imagem está para onde? Para baixo. Então ela é o quê? Invertida. Invertida. Ótimo. Invertida. Então ela também é real. Tá vendo? Olha aqui agora a diferença, ó. Olha essa situaçãozinha aqui, ó. Essa aqui. Deixa eu apagar aqui. Olha lá. Para onde está o objeto? Para cima. Para cima. Isso. E a imagem? Para cima. Então ela é o quê? Direita. Direita. Isso. Se é direita, ela é o quê? Virtual. Virtual. Isso. Mas, entendeu? professor, o que é virtual? Não, virtual é um conceito que você usa de imagens que não podem ser projetadas, são imagens formadas atrás do espelho. Você só projeta imagem que reflete no espelho e é jogada para frente do espelho. Toda imagem virtual, ela é projetada atrás do espelho. Ela é jogada para trás do espelho. Então, você nunca projeta uma imagem virtual. Era bom numa prática. Se eu tivesse um espelho, eu mostraria para você. É considerado uma teoria na física que toda imagem formada atrás do espelho, toda imagem direita em relação ao objeto, toda imagem formada pelo prolongamento dos raios de luz é chamada imagem virtual e direita. Entendeu? Isso aqui é uma imagem virtual. É um conceito, tá bom? Então, aqui nós temos o quê? Para essa questão, seria um espelho côncavo, né? Ó, que seria essa situação aqui, ó. Tá? Importante a gente fixar essas ideias aqui, tá? É importante. Joia? Professor, Oi, amor.
Qual que é a diferença de espelho côncavo e convexo? O côncavo, ele forma várias imagens. Tá. Deixa eu dar primeiro uma ideia aqui, ó. Primeiro, ó. Se eu pegar aqui, ó, eu vou desenhar um espelho aqui, vamos ver se eu... Cadê meus negócios aqui, cara? Sumiu. Está meio fora do ar. Aqui, achei. Então, eu vou pegar aqui uma situação para a gente analisar onde é que estão as imagens, aplicações. Tá aqui, ó. Tá, deixa eu só desenhar aqui uma... Peraí. Não, isso aqui serve mesmo. Ó. Aqui eu vou desenhar um espelho esférico, tá? Ó. O eixo principal, que a gente fala que é o eixo principal. A diferença é o seguinte, ó. Quando o cara desenha isso aqui, ó, essa é a parte que não reflete do espelho. Se o raio de luz incidir nessa parte da frente, deixa eu pegar aqui, ó. Se o raio de luz incide nessa parte da frente, é côncavo. Tá? Aí, se o raio de luz reflete, se a parte refletora é a parte de trás, aí é convexo. Tá? Então, quer dizer, então a gente considera sempre assim, ó. Côncavo, a luz está entrando aqui, pela frente. Convexo, a luz reflete na parte de fora do espelho. É igual pegar uma colher. Uma colherzinha. Né? Se você se olhar por aqui, você tem um côncavo. Se você se olhar pela parte de trás da colher, você tem um espelho convexo. Pega uma colher e dá uma reparada. O espelho convexo, quando olha por aqui, ela sempre vai dar uma imagem virtual direita e menor. Você nunca vai conseguir inverter a tua imagem olhando pela parte de trás da colher. Porque ela sempre vai dar virtual direita e menor. Mas quando você pega e olha por aqui, pela parte da frente, aproxima a colher de você e afasta a colher de você, você vai ver que a tua imagem vai alterar o tamanho, ela vai inverter. Então, quer dizer, quando você fala em espelho convexo, guarda sempre assim. Espelho convexo só dá um tipo de imagem, que é virtual, direita e menor. Só. Independente da posição do objeto. Tá? E o espelho convexo reflete a parte de trás. E o espelho côncavo reflete a parte interna, da frente. Tudo teoria que você tem que decorar. Entendeu? Não necessariamente, eu vou pensar para tentar entender. Não, você tem que decorar isso aí, que isso é teoria. Ok? Ok? Quem está falando comigo? Prof, outra coisa, nesse último exemplo aqui da setinha, acho que é o 6, eu não entendi, ele é o quê? É convexo. Tá, mas vamos lá de novo. Vamos ver, peraí. Ó. Tá vendo? Olha aqui. Ele colocou o objeto aqui, com a chama para cima. Ó. E aí te deu uma imagem aqui, ó. Aqui, ó. E aí? Que tipo de imagem que eu tenho? Para cima os dois, virtual. Se é virtual, ela é o quê? Direita. E o tamanho? Menor. Ó. Então, essa imagem é virtual, direita e menor. Então, isso é a característica de um espelho que convexo. Sempre virtual, direita e menor que o objeto. Joia? Ah, tá, entendi. Obrigada, prof. Memoriza essas teorias, tá? É importante ela pra gente. Tá bom? Não é uma situação que a gente entenda muito. É uma situação que ela é teórica e a gente tem que trabalhar bastante em cima dessas teorias aí. Tá bom? Próximo. Pessoal, essa questão número 5, ela foi anulada. Acho que não tinha resposta, tá? Mas como ela foi anulada, pelo menos eu falei, eu vou levar ali que eu faço uma revisão de efeito Doppler, tá? Vocês lembram do efeito Doppler? Vamos lá? Olha lá, o efeito Doppler é chamado frequência aparente do som, tá? Então, o que acontece? Quando a fonte, olha aqui, aqui é a fonte. Quem está emitindo a frequência da onda é a fonte, ó.
tá? Quando ela aproxima, ó, tá vendo que ela está andando para cima, se aproximando desse carinha aqui, ele vai receber um som de alta frequência. Aparentemente, para ele, a frequência aumenta, e ele ouve um som mais agudo, ó. Para essa pessoa que está aqui atrás, a ambulância está se afastando dela, aí ela vai receber uma frequência menor, e aí ela fala que ela está recebendo um som grave, ó. Tá? Por quê? Porque ela está recebendo um som de baixa frequência. O som agudo é um som de alta frequência. Você pode ver que aqui, ó, ele até representou ela vibrando mais, ó, a onda. E aqui ela vibra menos, porque a frequência diminuiu. Tá? O efeito Doppler está relacionado com a frequência aparente do som, não mudou a frequência da fonte, porque a fonte é a ambulância o tempo todo, mas aparentemente, para um observador, a frequência muda. Quando se afasta de você é um som grave, e quando se aproxima de você é um som agudo. Tá? A equação para calcular o efeito Doppler é F', que é a frequência aparente, é igual a F, que é a frequência real, V mais ou menos velocidade do observador, sobre V mais ou menos a velocidade da fonte, tá? A fonte seria a ambulância, essa é a fonte, ó. Velocidade do observador seria o observador 1 ou o observador 2, não sei qual que ele vai analisar. V é a velocidade do som no ar. F é a frequência real. E F' é a frequência aparente. Aparentemente está alterando para o observador. Uma coisa que é bem importante do efeito Doppler é você orientar a fonte, tá? Você sempre vai fazer assim, ó. Toda vez que for fazer um Doppler, você vai fazer uma orientação e vai sempre orientar do observador, ó, o observador para a fonte. Aqui é a fonte emitindo uma onda, ó. Então, do observador para a fonte, você vai fazer uma orientação positiva. Sempre faça isso, tá? Orienta do observador para a fonte positiva. Eu vou questionar os negócios para vocês, ó. Se o observador se deslocar para frente, a velocidade dele vai ser positiva ou negativa? Positivo. Positiva, tá vendo? Aí o observador passa a ter velocidade positiva. E se o observador for para trás? Aí a velocidade dele passa a ser o quê? Negativa. Se a fonte for para a direita, velocidade o quê? Positiva. Ah, se a fonte for contrária à trajetória e se aproximando do observador, frequência negativa, velocidade negativa. Que é o tal do mais ou menos aqui, ó. Entendido, turma? Então eu vi a questão foi anulada, mas eu falei, não, mas vale a pena eu falar um pouquinho do efeito Doppler, tá? Efeito Doppler, frequência aparente do som. Quando se aproxima de você, fica agudo, aumenta a frequência. Quando afasta de você, fica grave, diminui a frequência. Lembrando que a frequência real não muda, o que muda é a frequência para cada observador, que é chamado frequência aparente. V é a velocidade do som, V-obs é a velocidade do observador, e V-fonte é a velocidade da fonte, que seria, no caso, a velocidade da ambulância. Ok, pessoal? Ok, Turma, professor. tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa revisão aí para vocês, cara. Tá? Então, eu sempre trabalho dessa forma. Eu gosto de trabalhar revisando conceitos. Beleza, turminha? Beleza. Beleza. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Se tiver, pode falar. A gente volta ali. Que a gente está encerrando essa aula. Eu fiquei com uma dúvida. Pode falar, meu amor. Qual que é? Do espelho, aquele, acho que era o quinto exemplo, que ele não tinha nenhuma imagem embaixo. Então, O ele espelho? seria o quê? Ele seria côncavo e o quê? Não. Esse daí, né? Aqui? Aquele de cima, que você colocou os 5 exemplos, daí tem um que não está refletindo nada. Aqui? Não. Pode subir mais?
Tem que ser um pouquinho mais. Aí. Ah, dos meus desenhos? Ah, é que eu tinha apagado. Tá, entendi. Esse aqui, você está dizendo? Não, do meio. Esse? Isso. Tá. Então, vou pôr assim, ó. 1, 2, 3, 4. O 5, é isso? Esse mesmo. Tá. O 5 é uma situação que você... Posso desenhar para vocês aqui? Ó, vou desenhar, tá? Deixa eu apagar essa zona aqui. Vamos desenhar. Vou desenhar aquele último com vocês para a gente encerrar, tá? Ó. Eixo principal. Vamos lá? Vou pegar um compasso aqui. Fica mais legal. Deixa eu trazer o compasso. Aqui diminui. Peraí. Tá, eu vou desenhar um espelho aqui pra gente. Aqui, pronto. Ó. Pronto. Ficou bom. Tá? Olha só. Turma, então eu vou fazer aquele último desenho para vocês, tá? Deixa eu só... Aqui, ó. Apagou minha linha, cara. Ó, pronto. Então você tem, ó, toda vez que você for desenhar, aqui é a parte que não reflete, aqui é o vértice, ó. Se eu pegar aqui, ó, 1, 2, tá, colocar aqui, ó, foco. Por que eu estou tomando cuidado disso? Porque você tem, toda vez que for desenhar, você tem que desenhar onde essas distâncias sejam iguais, ó. Tá? Pronto. Aí eu vou colocar o objeto bem em cima do foco. Vamos lá. Quando você coloca em cima do foco, aí você vai desenhar os raios principais. Vamos lá. Ó. Incide no vértice, reflete com o mesmo ângulo. Joia. Só que aqui você tem que prolongar os raios aqui, ó. É em cima do foco mesmo? Será que eu me confundi? É, né? É. Pronto. Aí tem um outro raio que passa pelo centro de curvatura. Posso usar esse aqui, ó. Tá? Eu vou forçar um pouquinho, porque a medida não ficou pelo centro. Se você for perceber, ó, que esse ângulo é igual a isso, é um raio, incide pelo centro, volta pelo centro. Você pode perceber que eles não se encontram, ó, eles são paralelos. Todas as imagens que a gente desenha, todos os raios se encontram. Dê uma olhada comigo aqui. Ó, todos os raios se encontram, todos, ó, para formar a imagem. Vamos lá? Olha isso aqui. Se encontrou aqui, está a imagem. Se encontrou aqui, está a cabeça da imagem. Ó, se encontrou, está atrás do espelho, é virtual. Se encontrou aqui, tem a imagem. Aqui não se encontra, porque eles são paralelos. Aí é chamada imagem própria. Ó. Você pode ver que todos se encontram. Aqui se encontrou atrás do espelho, virtual. Entendeu? Então, toda vez que você tiver uma situação que o raio de luz não se encontra, que seria o objeto em cima do foco, é chamado imagem imprópria. Imprópria. Ok? Tudo certo aí, pessoal? Tudo tranquilo? Entendi. Tá? Espero que tenha ajudado, cara, porque é tão rápido, mas eu acho que deu para a gente trocar umas ideias, né? Belezinha? Deu. Pronto. Gente, um beijão para vocês, bom final de semana, fiquem com Deus, tá? E foi um prazer trabalhar com vocês, que eu não conheço vocês ainda, né? Tá bom? Tá bom, prof. Ok. Tchau, professor. Bom descanso. Para nós, ó, nós vamos fazer, nós vamos ter mais aula com vocês, mas acho que é daqui 2 semanas. Tá bom? Beijo para vocês, tudo de bom. Tchau, prof. Bom final de semana. Tchau, tchau. Prof.